Meu amigo, qual seria a melhor opção para sua carteira hoje? Transmissão Paulista pagando um dividend yield de 9%, uma empresa que trabalha exclusivamente no setor de transmissão de energia elétrica entrega uma margem extremamente elevada, margem EBITDA de quase 50%. A empresa tem um bom histórico de pagar bons dividendos. De outro lado, nós temos a CPFL Energia, uma empresa que trabalha de forma integrada em todos os subsetores do setor elétrico. A empresa tem pagado também um bom dividendo de 8,4%, endividamento muito controlado e taxas de retorno altíssima, uma rentabilidade de 28,5% sobre o seu patrimônio líquido. É uma empresa bem rentável, mas qual das duas seria a melhor opção para sua carteira de investimentos hoje? Para responder essa pergunta, nós vamos fazer uma análise comparativa com base em 6 pontos distintos. Primeiro ponto são os diferenciais competitivos e o modelo de negócio de cada uma delas. Segundo ponto, vamos abordar os indicadores fundamentalistas para saber as taxas de rentabilidade, alavancagem e distribuição de proventos. Terceiro ponto, potencial de dividendos a longo prazo. Dividendo para a carteira é vital para reforçar os seus aportes. Quarto ponto, os principais riscos de cada uma delas, né? Então tem características aqui que você precisa prestar atenção. Quinto ponto, vale a pena para o investidor iniciante? Será que elas estão dentro do perfil de quem está começando a investir hoje? Último ponto, preço-alvo dos analistas. Elas estariam baratas para aportes nos preços atuais? Você vai sair desse vídeo sem dúvida alguma a respeito da análise fundamentalista dessas duas empresas. Tenho certeza que eu vou agregar informação vital para a sua tomada de decisão. Se eu te ajudar, deixa para mim seu comentário, compartilha esse vídeo lá na sua plataforma de investidores do WhatsApp que você me ajuda demais, meu amigo. Bora pro vídeo. Bom, começando pela Transmissão Paulista, nós temos aqui uma transmissora puro sangue. Então ela atua exclusivamente no setor de transmissão de energia elétrica, que é um setor extremamente perene e rentável. Dos subsetores do setor elétrico, esse é o setor que tem maior previsibilidade de receita, contratações aí superiores a 25, 30 anos e tudo isso reajustado pelo IPCA. Então percebam que esse subsetor ele gera uma proteção natural contra as flutuações da inflação para sua carteira, porque mesmo que tenhamos aí a médio prazo uma disparada da inflação, esse setor consegue catalisar muito bem essa alta, joga dentro das receitas e repassa para você na forma de proventos. Ponto interessante é que os prazos de concessão aqui são bem longos, né? Diferente da Taesa, que vai perder muitas concessões a partir de 2030, a Transmissão Paulista consegue trabalhar com uma folga maior. Isso aqui já gera uma proteção adicional. Pessoal, inicialmente na Transmissão Paulista estamos falando de uma empresa de grande porte, com um valor de mercado de quase 19 bilhões e um valor de firma de 26,5 bilhões. Então temos aqui a maior transmissora privada atuando em território nacional. Isso já é uma vantagem, uma vez que, tendo linhas de transmissão espalhada por boa parte do território, novas concessões podem surgir como oportunidades de crescimento para a empresa. Beleza, Machado, mas quais são as vantagens de se investir na Transmissão Paulista para o longo prazo? Bom, a primeira delas, como eu falei com vocês, são receitas muito previsíveis e blindadas contra a inflação. Então, a receita que a empresa recebe é pela disponibilidade da rede, então não há risco de demanda ou de preço. Tudo já foi ajustado quando a empresa arremata a concessão em leilão, né? Então ela já sabe quanto ela vai receber ao longo de 30 anos, tudo isso reajustado pelo IPCA, então isso gera sim uma previsibilidade de fluxo de caixa muito grande. Outro ponto importante é que o reajuste anual pelo IPCA vai proteger a receita contra as flutuações inflacionárias. Segundo ponto, crescimento consistente e rentável. Então a empresa ela está sempre investindo, seja em novos projetos de greenfield ou reforços e melhorias. Essa é uma forma da empresa continuar gerando retorno para o acionista a longo prazo. Terceiro ponto, e esse sem dúvida é o que eu mais gosto, é um alto nível de eficiência na construção e operação dos projetos, uma antecipação média de 7 meses e um saving médio de 36% no CAPEX. O que isso significa? Bom, o atual CEO da empresa, o Rui Chamas, é um administrador muito competente no setor da transmissão de energia elétrica. Então, muitas vezes, quando eles vão arrematar uma concessão em leilão, dependendo da importância estratégica, eles já iniciam as obras, né, antes mesmo de arrematar o projeto. Tudo isso para gerar toda essa antecipação média. Então, eles começam a receber a RAP, a receita anual permitida, meses antes do previsto e também conseguem ter uma economia de 36% no CAPEX, ou seja, uma grande economia de custo, se traduzindo em maior eficiência na gestão da companhia. Por fim, uma das vantagens é que existe uma política muito clara e sustentável na distribuição de proventos. A empresa repassa no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, lembrando que o lucro regulatório
regulatório é o lucro que melhor reflete o fluxo de caixa das empresas do setor de transmissão. Enxergo esse payout com bons olhos, porque ainda reserva 25% desse lucro para demandas eventuais e também para uma boa perspectiva de crescimento futuro. Hoje nós temos a Transmissão Paulista sendo negociada a um preço-lucro de 5,9 vezes, então se os lucros se mantiverem constantes, em menos de 6 anos você teria o retorno total dos seus investimentos através do lucro por ação que essa empresa reporta. Hoje ela trabalha com preço sobre valor patrimonial de 0,86, então aqui nós temos um desconto de 14% no valor patrimonial de uma empresa que trabalha com a margem líquida de quase 40%. Então isso aqui denota o alto grau de eficiência das empresas do setor de transmissão e particularmente da Transmissão Paulista. Olhando para a rentabilidade, nós temos uma empresa que entrega um retorno sobre o patrimônio líquido em quase 15% e um ROIC, retorno sobre o capital investido, superior à Selic, um ROIC de quase 12%. Atualmente a empresa trabalha com dívida líquida sobre EBITDA em 2,3 vezes, o que é uma alavancagem muito controlada para o setor de transmissão que tem receitas tão previsíveis. Houve um crescimento de 15,5% da receita nos últimos 5 anos e um crescimento composto de quase 9% dos lucros. Ponto de atenção aqui, setor de transmissão de energia elétrica, a gente não tem perspectiva de explosão na receita, né? Muito pelo contrário, tudo isso já é combinado no momento que a companhia arremata a concessão em leilão. Então aqui não existe espaço para receitas explosivas. Porém, a excelente gestão operacional por parte da companhia, conseguindo antecipar projetos e até mesmo gerar uma economia de custo na construção das torres, tudo isso gera ganho de eficiência que se traduz em margem líquida bem elevada, né? Então vejam que nos últimos 12 meses houve entrada de uma receita líquida de 6,8 bilhões e ela conseguiu converter 40% disso em lucro líquido, então 2,7 bilhões de lucro. Margens bem elevadas, é o tipo de empresa que dificilmente vai sofrer grandes impactos dos ciclos de mercado. Aqui no gráfico de lucro versus cotação da Transmissão Paulista, nós temos algum nível de desconto. Percebam vocês que enquanto os lucros eles continuam crescendo com certo nível de consistência, houve um descolamento da cotação. Então a cotação em queda, entretanto, lucro subindo, que poderia sinalizar um bom potencial de desconto no valor intrínseco do ativo. Beleza, Machado, mas quais são os riscos de se investir na Transmissão Paulista? Pessoal, eu mapeio aqui basicamente 2 riscos no radar, tá? O primeiro deles é que nós temos visto uma participação bem mais agressiva de outras empresas nos leilões de transmissão. Então, empresas que não arrematavam lotes como a ENGIE, Neo Energia e CPFL Energia, todas elas atacando de maneira bastante agressiva. Se a gente tem uma concorrência maior nos leilões, tudo indica que talvez nós vejamos uma queda aí na taxa de retorno a médio e longo prazo. Eles continuarão lucrativos, mas provavelmente nós não veremos margens tão elevadas como nós vemos atualmente com a Taesa e a Transmissão Paulista. Outro ponto importante é que a empresa ela recebe a RBSE até o ano de 2028. Esse é um valor relevante para o caixa da companhia, inclusive no segundo trimestre de 2024, ele correspondeu a 50% da receita total da companhia, né? Porém, essa indenização cessa a partir de 2028 e isso vai se traduzir em menores lucros e menores dividendos. A companhia já tem trabalhado para recompor parcialmente essa perda, investindo em novos projetos de transmissão e também em reforços e melhorias, o que vai ajudar a mitigar essa perda, porém ainda haverá um downside sim. Agora, será que essa empresa tem um perfil para entrar na carteira do investidor iniciante? Bom, de acordo com o checklist do Buy and Hold do Investidor 10, a Transmissão Paulista é uma empresa com mais de 5 anos de lucros consistentes, ela nunca deu prejuízo em ano fiscal, a empresa sempre pagou mais de 5% em dividendos por ano, então isso mostra que ela já tem um perfil bom para pagar proventos, né? Então 5 anos ali mostrando um forte histórico de remuneração aos seus investidores. A empresa possui uma dívida menor que o seu patrimônio, é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10, possui um retorno sobre o patrimônio líquido superior a 10% e apresentou um crescimento de receita dos últimos 5 anos. Então, olhando as características da empresa, me parece assim uma empresa interessante para a carteira do investidor de longo prazo, um setor extremamente perene que dificilmente vai dar susto no pequeno investidor. Agora, para você que é assinante aqui do canal, a Transmissão Paulista está no nosso mapa do valor, onde eu trago uma síntese dos principais pontos da análise, o meu preço teto pessoal para aportes, projeção de dividendos e uma breve análise dos últimos resultados. Então, um conteúdo bem denso para amparar aí a sua tomada de decisão. Se você não é assinante e quer ter acesso a esse conteúdo, assine o canal apenas a partir do dia 1º de novembro, onde haverá o reajuste da mensalidade. Não adianta assinar agora, porque as assinaturas serão canceladas no dia 31. Agora, utilizando o método Graham modificado para a realidade do ativo, então essa é uma adaptação aqui do canal para utilizar a fórmula do valor intrínseco de maneira mais assertiva aqui para o nosso mercado. A gente utiliza
o lucro por ação, o valor patrimonial por ação e também os múltiplos históricos da empresa, porque a gente quer pagar aquilo que o mercado, em média, paga para ser sócio dessa empresa aqui. Então nós temos um lucro por ação de R$ 4,05, o valor patrimonial de R$ 28,24, um PL histórico de 6,7 vezes e um PVP de 1,02. E utilizando todos esses fundamentos, o valor justo apontado pela planilha é de R$ 28,02. Então aqui haveria uma margem de segurança de 15% para aportes. Porém, um ponto importante é considerar que um ajuste fino com base na perda da RBSE, ou seja, cobrar um prêmio maior nessa margem de segurança, uma vez que haverá um downside nas receitas. Mas esse ajuste vai de investidor para investidor. Bom, agora iniciando a análise da CPFL Energia, nós temos uma empresa com alto nível de qualidade aqui e uma empresa com modelo integrado, ou seja, que atua nos diversos subsetores do setor elétrico, sendo que o carro-chefe da companhia hoje é o segmento de distribuição, responsável por um EBITDA anual de 8 bilhões de reais. Na sequência nós temos o segmento de geração, gerando um EBITDA de 3,7 bilhões anuais, e temos a transmissão aqui com 1 bilhão de reais e um pequeno segmento de comercialização de serviços de 0,2 bi. Importante entender que a empresa segue investindo bastante, com prioridade no segmento de transmissão. Então a gente deve ver nos próximos anos o EBITDA da transmissão crescendo no portfólio da empresa. A distribuição geográfica dos ativos da companhia abrange estados com economia forte. Então existe uma boa perspectiva de crescimento do PIB per capita tanto do estado do Rio Grande do Sul quanto do estado de São Paulo, e conforme a economia vai se desenvolvendo, a demanda por energia também cresce. Então as perspectivas a médio e longo prazo são positivas. Bom, e quais são as principais vantagens competitivas da empresa? Por que valeria a pena investir na CPFL Energia? Bom, nós temos uma empresa com alto nível de qualidade, ativos bem distribuídos geograficamente e uma empresa que tem realizado um turnaround de sucesso, né? O forte investimento em tecnologia e modernização das operações se traduziu num forte ganho de eficiência. Então, lá atrás, em 2017, a State Grid, que é uma estatal chinesa, compra o controle da CPFL Energia e vai arrumando a casa, importando processos e muita tecnologia chinesa, justamente para otimizar as operações aqui da CPFL Energia. Então nós temos um processo automatizado, medidores inteligentes, RPAs suportando automação e simplificação e integração do centro operacional. Então existe um centro operacional de fiscalização de furto de energia, controle de inadimplência, e essa estratégia tem gerado um forte ganho de eficiência para a empresa. A gente vê isso traduzido no ganho da margem líquida aqui. A margem líquida, como eu falei com vocês, é tudo aquilo que sobra para a empresa no final das contas, depois de pagar os custos, as despesas, o resultado financeiro, pagar as dívidas, no final das contas, o que vai se transformar em lucro líquido. Então é isso que essa margem líquida mostra. E a gente percebe claramente que a margem líquida da companhia era bem apertada lá nos anos de 2017, uma margem líquida de 4,4%. Mas de lá para cá, a State Grid ela vem organizando a casa, modernizando as operações, melhorando os processos, reduzindo custos e despesas, e agora nós temos uma margem líquida de 13,5%. E nesse contexto, os lucros cresceram e cresceram bastante nos últimos 6 anos. Percebam vocês que ela saiu de um lucro líquido de 1,1 bilhões lá em 2017 e alcançou agora, em 2023, um lucro líquido anualizado de 5,5 bilhões. Então, a State Grid conseguiu multiplicar por 5 os lucros da CPFL Energia em apenas 6 anos, um retorno excepcional. Por isso que é vantajoso investir em ações. Então, poucos ativos vão conseguir gerar esse impulso para o seu crescimento patrimonial em apenas 6 anos. Aqui nos indicadores fundamentalistas, temos uma ação negociada a um preço-lucro de 6,9 vezes, um preço sobre valor patrimonial de quase 2 vezes. Percebam que a CPFL Energia está melhor precificada do que a Transmissão Paulista, né? Enquanto a Transmissão Paulista tem um desconto de 16% no seu patrimônio líquido, a CPFL Energia, o mercado paga 2 vezes o valor patrimonial para ser sócio da empresa. Nos últimos 12 meses, ela distribuiu quase 9% de yield, alavancagem bastante controlada, dívida líquida sobre EBITDA inferior a 2 vezes para a empresa do setor elétrico, é uma dívida muito tranquila, tá, pessoal? Indicadores de eficiência e rentabilidade bem elevados. A empresa trabalha com a margem líquida de 13,5%. Percebam que essa margem é bem mais baixa que a Transmissão Paulista. Por quê? Porque a Transmissão Paulista ela trabalha no filé mignon do setor, né? Que é a transmissão que não tem um custo operacional tão alto para rodar, né? Já a CPFL Energia, o carro-chefe é o segmento de distribuição.
distribuição, que tem um custo maior, né? Então são vários clientes, tem o controle da inadimplência, o investimento em CAPEX de manutenção, tudo isso sai muito mais caro, por isso que as margens serão historicamente aqui mais apertadas mesmo. Entretanto, nós temos indicadores de rentabilidade bem elevados, tá pessoal? Um ROI de quase 29% e um ROIC, um retorno sobre o capital investido, superior a 17%, né? Então indicadores de rentabilidade superiores ao da Transmissão Paulista. Um crescimento composto de 7% das receitas nos últimos 5 anos e um crescimento composto de 22% dos lucros. Então a máquina de gerar valor para os seus investidores. Aqui no gráfico de cotação versus lucros, nós percebemos que talvez possa haver algum desconto substancial aqui. Percebam que enquanto os lucros continuam numa forte tendência de alta, a cotação retraiu bastante nos últimos 6 meses, né? Então isso pode significar um desconto substancial frente ao valor intrínseco desse ativo. Beleza, Machado, mas qual é o risco que eu tenho hoje de investir nessa empresa? A CPFL Energia é uma ação que está muito redonda em termos operacionais e financeiros, alto nível de eficiência operacional, bom controle da dívida, mas aqui nós temos o risco do controlador, né? Vejam que nós temos um free float muito baixo, de apenas 16,2%, aliado a um controlador externo, né? Então hoje quem controla a CPFL Energia é a State Grid, que é uma estatal chinesa. Cabe destacar que no passado recente, a State Grid tentou realizar um movimento aí de fechamento de capital, mas ela não conseguiu, porque alguns investidores institucionais compraram uma parcela relevante da empresa e pediram um valor muito acima daquilo considerado justo. E nesse contexto a empresa desistiu aí de um possível fechamento de capital, mas como o free float é muito baixo, é importante deixar isso no radar para sua análise desse ativo. Agora, será que essa ação faz sentido para a carteira do investidor iniciante? Aqui no checklist do investidor Buy and Hold nós temos uma empresa com mais de 5 anos em bolsa, empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, ROI superior a 10%, hoje nós temos uma das maiores rentabilidades do setor elétrico aqui com a CPFL Energia, a empresa nunca deu prejuízo, a empresa pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos, então aqui tem um traço característico para ser uma boa pagadora de proventos aí para sua carteira. A empresa apresentou o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos e a empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10. Apesar desse problema aí do free float, né, que é muito baixo, eu considero hoje a CPFL Energia uma das opções mais seguras para a carteira do investidor iniciante. A empresa tem um alto nível de qualidade nos ativos, está crescendo no setor de transmissão que vai gerar maior RAP e maiores dividendos a longo prazo e uma excelente gestão operacional. Agora as ações da CPFL Energia estariam baratas nos preços atuais? Utilizando a ferramenta da Investing.com para saber o preço-alvo apontado pelos analistas, nós temos aqui 10 analistas cobrindo esses ativos. 6 deles com recomendação neutra, 1 com recomendação de venda e 3 analistas recomendam compra no ativo. Preço-alvo médio da ferramenta é R$ 39,80, então um bom potencial de upside, uma vez que hoje a companhia é negociada por R$ 32. Bom, então aqui nós temos 2 excelentes empresas para a carteira do investidor a longo prazo, empresas com um excelente histórico de gestão operacional, boa distribuição de proventos e alavancagem controlada. Uma delas é uma transmissora puro sangue e a outra é uma companhia integrada que atua em todos os segmentos do setor elétrico. Alto nível de qualidade na gestão das 2 empresas e todas 2 me parecem descontadas nos preços atuais. Bom, eu não possuo essas ações em carteira, já tenho 3 elétricas que para mim é o suficiente, eu gosto de uma carteira um pouco mais enxuta. Todas as 2 aqui são excelentes ativos, mas se eu tivesse que escolher apenas uma no cenário atual, talvez eu fosse aqui na CPFL Energia, iria na CPFL Energia caso ela viesse abaixo dos R$ 30, né? Uma empresa que tem uma perspectiva de maior crescimento de proventos, uma vez que ela arrematou grandes projetos de transmissão no final do ano passado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe para mim um comentário para fortalecer aqui a nossa visualização. Considere se tornar assinante para apoiar o nosso trabalho e até o próximo vídeo.